Boa noite a todos. Muita paz. No mundo, nós sempre tivemos idealistas, sonhadores e idealistas realizadores. Vou dar um exemplo de um idealista sonhador. John Lennon, o líder do grupo Os Beatles. Ele acreditava que com a sua música ele poderia mudar a face da sociedade. Tanto que uma das canções que ficaram muito famosas, ele nos convida a imaginarmos este mundo. Um mundo que não teria fome, não teria fronteiras, não haveria guerra em que alguém tivesse que matar e o outro tivesse que morrer, haveria somente a paz entre os homens. Meses antes dele ser assassinado, em uma entrevista, ele disse: o sonho acabou. O sonho acabou. Os jovens continuam usando o cabelo comprido, mas os países ainda têm fronteiras, fabricam guerra, fabricam fome, fabricam armas. O sonho acabou. John Lennon era um idealista sonhador. Mas nós tivemos sempre idealistas realizadores. Gandhi era um idealista realizador. Ele tinha um ideal de libertar o seu povo do jugo inglês. Mandela também era um idealista realizador. Ele tinha um ideal de libertar o seu povo do apartheid. Martin Luther King, um idealista realizador que tinha o ideal da igualdade das raças. Mas o maior de todos os idealistas realizadores que esteve nesse planeta, Jesus. Jesus tem um ideal de transformar o planeta Terra num paraíso. E conta com cada um de nós e espera pacientemente, dando o livre-arbítrio, que é lei de Deus, para cada um ir se acercando do seu ideal. A figura de Jesus, eu gostaria primeiro de perguntar: tem alguém aqui hoje que está chegando pela primeira vez nesta casa na doutrina espírita? Tem alguém? Duas pessoas, que maravilha. Não quero ferir a fé de vocês, mas eu tenho que informar que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um filho de Deus que há trilhões de anos já fez a caminhada que nós estamos no início. A figura de Jesus, ela foi distorcida pelas religiões e a doutrina espírita agora vem restabelecer a verdadeira missão e a personalidade do nosso Mestre Jesus. Jesus é o nosso guia espiritual. O que é um guia? É alguém que já conhece o caminho. É alguém que conhece muito bem o caminho. Hoje em dia está muito em voga o divertimento de caminhada ecológica, né? O turismo de caminhada ecológica. Num feriado passado, teve um grupo de jovens que quis fazer uma caminhada de Paranapiacaba até Santos,
por uma trilha lá na serra. Se perderam. Tiveram que ser resgatados pela polícia florestal. Eles não tinham um guia. Se você for fazer uma viagem, um turismo ecológico lá na Chapada do Guimarães, você contrata um guia por R$50 e ele vai te levar com segurança nos pontos turísticos e te trazer de volta. Jesus é o nosso guia espiritual. Ele conhece muito bem o caminho e ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele é o nosso guia. E olha que nós somos encarnados na Terra 7 bilhões de espíritos. Segundo a doutrina espírita, uns falam um pouco mais, um pouco menos, de espíritos que estão desencarnados, mas coabitam o planeta Terra, fazem parte da humanidade terrena. Cerca de 25 bilhões de espíritos. O número de espíritos encarnados é flutuante, porque todos os dias estão nascendo espíritos, estão reencarnando, e todos os dias tem espíritos voltando ao plano espiritual pela porta da morte. Então, é um número flutuante. Existe um processo de migração do plano espiritual para o plano físico, do plano físico para o plano espiritual. Mas existe também um processo de imigração, porque todos os dias saem da humanidade terrena espíritos que já alcançaram o que comporta de oportunidades de evolução, já alcançaram esse nível, então são levados a uma outra atmosfera, de um outro planeta, mais evoluído do que este, para continuarem esta caminhada. E outros espíritos em planetas menos evoluídos que a Terra e que lá alcançaram também o que era possível de evolução e são encaminhados ao planeta Terra para começar a reencarnar aqui. Então, também a humanidade terrena que está desencarnada é um número flutuante, porque tem espíritos saindo e tem espíritos chegando. E todos nós temos Jesus como o nosso mestre, o nosso guia espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A casa de Pedro estava abarrotada de gente. Jesus estava lá dentro. Todos os cômodos, repleto de pessoas querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Do lado de fora, uma multidão, ouvindo o que Jesus estava falando lá na casa de Pedro, lá dentro. Nisso chega um homem paralítico, carregado por outros 2 homens numa espécie de maca, e ele começa a gritar: Senhor, cura-me! Cura-me, Senhor! As pessoas que estavam na periferia daquele círculo que se formou na casa de Pedro, do lado de fora, falaram: para de gritar. Para de gritar, nós queremos ouvir o que Jesus está falando. Vamos abrir um parênteses aqui, porque chama atenção isso, né? Nós queremos ouvir o que Jesus está falando lá dentro, na casa de Pedro. Vamos imaginar a nossa casa cheia de pessoas, alguém falando lá dentro e a multidão do lado de fora ouvindo. Não dá para ouvir, não é? E eles estavam falando que estavam ouvindo Jesus. Para de gritar que nós estamos ouvindo Jesus. Acontece que acontecia um fenômeno anímico. Jesus falava e o seu psiquismo fazia com que a sua voz repercutisse
e as pessoas lá do lado de fora ouviam, como que se tivesse alto-falante. Não tinha, como que se tivesse alto-falante. Esse fenômeno não ocorreu só nessa ocasião. Esse fenômeno também ocorreu no Sermão da Montanha. Imaginem, um homem no alto da montanha, falando. As pessoas que estão ali próximos ao pico da montanha estão ouvindo. Mas as pessoas que estão na base da montanha não vão conseguir ouvir o que a pessoa falava. Ouviam, porque o fenômeno anímico aconteceu da mesma maneira. Jesus falava e as pessoas que estavam lá embaixo também conseguiam ouvir. No século retrasado, esse fenômeno aconteceu em Sacramento, com Eurípides Barzanufo. Ele abriu um centro espírita nessa cidade e nas palestras, como nós estamos aqui agora. Eurípides falava, mas aí o fenômeno era mediúnico. Eurípides falava para as pessoas que estavam no salão e as pessoas que moravam vizinhas, que estavam lá na sua casa assistindo novela da Globo, ouviam Eurípides falar. Porque a espiritualidade fazia com que a sua voz repercutisse fora do centro, dentro da casa das pessoas. Não é milagre, um fenômeno mediúnico. Mas vamos voltar para a casa de Pedro. O homem não parava de gritar. Quando as pessoas pediam para ele parar, ele gritava mais alto ainda. Senhor, cura-me. Eles viram que não ia ter jeito, iam ter que dar uma solução ali. A casa de Pedro era encostada num barranco. Naquela época já tinha construção irregular. O pessoal pegou aquele homem na maca, levaram pelo barranco, destelharam ali onde que Jesus estava e com corda amarrada na maca foram descendo o homem em frente a Jesus e ele não parava de gritar. Senhor, cura-me, Senhor. Jesus olha para ele e fala, você tem certeza que eu posso lhe curar? Tenho, Senhor. Então levanta. E o homem começou a se mexer, a se levantar com dificuldade e teve um fâgado. Sabe quando as pessoas que ficam muito tempo internadas no hospital, que aí tem alta do médico, o médico fala, desce devagar da cama. Você ficou muito tempo deitado, você pode ter uma tontura. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele sempre viveu naquela maca, ele era paralítico. Quando ele conseguiu ficar de pé, ele teve um fâgado, mas se equilibrou, abraçou Jesus emocionado, passou a mão naqueles 2 pedaços de pau com uma lona e foi se acotovelando no meio daquela multidão e saiu correndo para o mar para se banhar. Nisso se apresentou uma mulher com a sua filha, que era surda e muda, e disse a Jesus, cura minha filha, Senhor. Jesus impôs a mão na menina e a menina começou a balbuciar algumas palavras e já começou a escutar. As duas abraçaram Jesus emocionadas e também se apertando naquela multidão foram embora. Logo em seguida se apresenta um cego a Jesus e pede para que Jesus o cure. Jesus impõe a mão sobre esse homem e ele começa a enxergar. Ele também sai dali. Pedro olha para Jesus e acredita que Jesus estava cansado, já faziam horas que eles estavam ali. Então ele diz para o povo, olha, vão saindo, vocês voltem amanhã, Jesus precisa descansar, acabou a reunião, vão saindo, e as pessoas foram saindo, e Jesus saiu pela porta do lado. A casa de Pedro era, como se diz nos condomínios de rico hoje, era pé na areia, né? Já saía na praia. Pedro dispensou as pessoas. Quando a multidão estava dispersa já, ele se voltou a Jesus. Jesus olhando para o horizonte e Pedro achou que Jesus estava triste.
e quis reanimá-lo. Senhor, o dia de hoje foi maravilhoso para Boa Nova. O homem que saiu daqui andando, a moça escutando, falando, o cego enxergando, isso daí vai repercutir na região e muitas mais pessoas vão vir buscar sobre a Boa Nova. Jesus olha para Pedro e diz: você acha que eu vim colocar remendo de pano novo em tecido velho? As senhoras que entendem de costura sabem bem que se você remendar um tecido novo num pano velho, o rombo vai ser justamente nessa emenda e vai ser bem maior. Eu não vim para curar corpos, eu vim para curar almas. Aquele homem paralítico, agora, ele está gastando as suas energias genésicas num prostíbulo. Aquela moça que não escutava e não falava, ela já está dando ouvidos à maledicência alheia. E aquele homem que não enxergava, ele já está começando a olhar a vida do outro e fazer julgamentos. Eu não vim para curar corpos, eu vim para salvar almas. Mas dia virá que o meu Pai enviará o Espírito de verdade, que vocês não vão saber de onde vem nem para onde vai, mas que ficará para toda a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ninguém chega ao reino de felicidade senão por Jesus. Eu queria buscar uma passagem de uma figura que conheceu Jesus, e essa passagem ela tem vários símbolos existenciais e que podem servir para a nossa reflexão das nossas vidas. Bartimeu, o nome dele era Bartimeu porque ele era filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego de nascença e estava sentado à beira do caminho. Nós sabemos que um cego, ele desenvolve a audição e começa a ouvir com muito mais acuidade. Ele estava sentado à beira do caminho quando ele percebe que uma multidão começa a passar naquele caminho, e a sua audição apurada, ele percebe que Jesus estava ali. Então ele começa a gritar: filho de Davi, tenha piedade de mim. Filho de Davi, tenha piedade de mim. As pessoas que estavam passando ali falaram: Bartimeu, cala a boca, fica quieto. Ele está indo para um determinado lugar, ele não vai falar com você. Aí ele começou a gritar mais ainda: filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus escutou e parou. Manda um recado para ele: eu vou atendê-lo. As pessoas vão até Bartimeu e falam: Bartimeu, ânimo, ele vai te atender. Bartimeu se levanta, pega a sua capa, joga fora e vai até Jesus. Quando ele está chegando em Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: que eu veja. Grande é a tua fé, vê. E Bartimeu começou a ver. E a partir daquele dia, ele começou a ser visto no caminho com Jesus. Olha que interessante. Bartimeu sentado à beira do caminho. Uma grande parte da humanidade está à beira do caminho. Bartimeu era cego. Uma grande parte da humanidade está cega para os verdadeiros objetivos da vida, à beira do caminho. Só que quando nós estamos em dificuldades, nós temos ações, nós se movimentamos. Normalmente, quando a dificuldade aperta, nós buscamos Jesus. Senhor, filho de Davi, ajuda-me. Nós buscamos Jesus.
E Jesus parou e mandou um recado para Bartimeu. É interessante. Pensem naqueles momentos difíceis, e todos nós os temos aqui nessa vida. Não dá a impressão que o tempo para e fica esperando uma ação nossa? Na dificuldade, parece que o tempo para e fica esperando que a gente tome alguma ação. A vida nos manda recado. Jesus mandou recado para Bartimeu. A vida nos manda recados. E aí o evangelista, ele narra algo interessante, que no primeiro olhar, poxa, parece que não tem muita importância. Bartimeu, o pessoal chega ali e fala, ânimo Bartimeu, ele vai te atender. Ele se levanta e tira a capa e joga fora. O que é a capa? A capa é algo que esconde o interior. A capa é algo que mostra a exterioridade. Se eu tiver com uma capa aqui, as pessoas vão estar me olhando, vão estar vendo a capa. Aquelas aparências que nós queremos demonstrar nas nossas relações. Bartimeu tirou essas exterioridades, essas aparências e foi de peito aberto falar com Jesus. E quando ele chega, Jesus fala, o que queres que eu te faça? Se nós sairmos daqui e encontrarmos com Jesus, e ele fizer essa pergunta, o que queres que eu te faça? Eu já tenho a resposta na ponta da língua. Senhor, me dá um tempo, porque eu não sei bem o que eu quero da vida, e a maioria das pessoas não sabem o que quer da vida. A maioria não saberia responder. O que queres que eu te faça? Bartimeu soube, que eu veja. O que nós queremos da vida? Dá um tempinho, eu vou pensar, Senhor, não quero perder essa oportunidade, eu já te falo, porque eu não sei direito o que eu quero da vida. E aí, Bartimeu começa a ver e segue no caminho com Jesus, no caminho da felicidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 923, pergunta aos imortais, a felicidade é relativa? E os espíritos respondem, você deve entender que a felicidade de um é a tristeza de outro. Tim Maia, o cantor e compositor, ele leu o Livro dos Espíritos. E ele leu essa pergunta, porque ele tem uma música que diz exatamente isso. Você deve entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Como é que é isso? Vamos pegar um exemplo. Um jogador de futebol faz um gol. Ele fica feliz. O goleiro do time adversário, triste. Morre uma pessoa um familiar de uma pessoa. A pessoa fica triste. Pergunta para o dono da funerária se ele está triste. A felicidade de um, a tristeza de outro. Aí Kardec, ele volta à pergunta, existe uma medida da felicidade? E os espíritos respondem com duas perspectivas. Para a vida material, felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário. Os filósofos da antiguidade, até os contemporâneos, eles ficam refletindo para chegar a uma conclusão do que é o necessário. Um deles disse, você quer saber o que é necessário? Dorme 30 dias no chão, se alimentando de pão e água. Isso é o necessário. O resto é desejo. Eu estava, algumas semanas atrás, na fila do supermercado.
e na minha frente havia um moço e uma moça. Eu logo concluí que eram namorados. A moça estava com um celular. Ela digitava e olhava para o rapaz, que também estava com o celular. Ele lia, digitava e olhava para ela. Aí ela lia, digitava e olhava. Eles não se falavam. E eu ali observando, eu estava atrás dele, mas aí aconteceu algo milagroso. Ela falou. Ela digitou, olhou para ele e com aquela voz amorosa, de apaixonada, disse: o que seria de nós sem o WhatsApp? E ele, com aquele tom meloso, respondeu: eu não sei, meu amor. Veja, o WhatsApp é algo... Quanto tempo tem? Uns 2, 3 anos? Mais ou menos. Virou uma necessidade. Um desejo virou uma necessidade. Eu ouvi uma palestra do Divaldo Pereira Franco. E ele contou um fato da vida dele, de quando ele estava começando na doutrina espírita, e eu quero compartilhar com vocês ao bel prazer das minhas emoções. Eu estava lá no escritório e quando eu passei no corredor eu encontrei com uma moça que trabalhava também num outro departamento. E perguntei para ela: está tudo bem com você? Você está bem? Ah, Divaldo, eu já tenho 28 anos, não conheço ninguém, eu vou acabar ficando para a titia. Eu fiquei sabendo que você é assim com os espíritos. Será que você não pode pedir para que eles coloquem alguém na minha vida? Eu quero casar, ter uma família, ser feliz. Eu vou orar por você. E comecei a orar por ela. E não é que alguns meses depois ela conheceu um rapaz, ficaram noivos, marcaram o casamento, em menos de um ano casaram, teve festa na casa dela com churrasco, eu fui convidado, foi uma maravilha. Ela saiu de lua de mel, eu saí de férias. Quando nós nos encontramos novamente depois de algum tempo, e agora, feliz? Ah, Divaldo, você sabe que quem casa quer casa. E eu casei e fui morar na casa da minha sogra. Eu sei, você ainda é assim com os espíritos? Você podia ver se eles podem me ajudar, eu comprar uma casa, eu vou orar por você. E não é que depois de alguns meses o Brasil lança a casa própria, o plano de fundo de garantia, a casa popular, e ela e o marido juntam as suas economias, fundo de garantia, e compram a casa. Teve inauguração, churrasco, eles gostavam de churrasco, eu fui convidado também, foi uma maravilha. Depois de algumas semanas eu encontro com ela, e agora feliz? Ah, Divaldo, você sabe que essas casas populares, elas ficam na periferia. Eu tomo 3 conduções para chegar no emprego. Eu sei que você é carne e unha com os espíritos. Você podia pedir, se eu consigo comprar um carro, eu vou orar por você. E comecei a orar por ela. E o Brasil, depois de 4 meses, lança o carro popular, o Fusca, em condições especiais. Ela e o marido juntaram economias, compraram o Fusca. Outro dia eu estava chegando no trabalho e do ônibus eu olhei pela janela, ela estacionando o carro no estacionamento. Eu pensei, eu vou parar de orar por ela, vou começar a orar por mim. Encontrei com ela, agora feliz. Ah, Divaldo, você sabe que um casamento para se completar precisa de filhos, e eu quero 2, um menino e depois uma menina. Ela escolhia até a ordem. Você pode orar por mim? Você é assim com os espíritos? Eu vou orar por você. E não é que ela engravidou e teve um menino, e aí saiu do emprego, mas depois eu fiquei sabendo que ela teve a menina também. Não trabalhava mais comigo, fiquei anos sem vê-la, e depois de muito tempo encontrei. E agora, você está feliz?
Divaldo, para completar a minha felicidade, você ainda é assim com as pessoas do Espiritismo, você pode orar por mim, que eu quero que o meu filho faça medicina e a minha filha veterinária, e eles vão fazer concurso, se eles puderem entrar na faculdade. Eu parei de orar por ela, porque ela era escrava daquilo que não tinha. Quantas pessoas são infelizes porque são escravos daquilo que não tem? A lei de Deus, qual é a definição que se dá à lei de Deus? Essa pergunta Kardec fez aos imortais na questão 614 do Livro dos Espíritos. Qual é a definição que se dá à lei de Deus? Olha a resposta, eu decorei. A lei de Deus é a única e verdadeira lei feita para a felicidade dos homens. Toda vez que ele se afasta dela, ele se torna infeliz. Posso repetir? A lei de Deus é a única e verdadeira lei feita para a felicidade dos homens. Toda vez que ele se afasta dela, ele se torna infeliz. Na questão 621, Kardec volta ao tema, perguntando para os espíritos: mas aonde está escrita esta lei? E os espíritos respondem: na consciência do homem. Olha que interessante. Nós buscamos a felicidade. A felicidade está nas leis de Deus e ela está em nós. Ou seja, nós já temos a felicidade. A felicidade é patrimônio nosso. Só que a gente precisa viajar um pouquinho para dentro de nós, no autoconhecimento. A gente faz viagem como? Para a Europa? Não, mas a gente faz viagens espaciais de bilhões de quilômetros e a gente tem dificuldade de viajar 20 centímetros para o nosso interior. A felicidade, ela já nos pertence, ela está em nós, está na nossa consciência, onde estão gravadas as leis de Deus. É nós buscarmos isso nas nossas relações, é nós buscarmos essa felicidade, porque ela já é dos filhos de Deus, ela já nos pertence. Mas Carlos, tanta gente remando contra, quantas pessoas que me magoam, que me contrariam, que vão numa direção contrária aos meus interesses. Como é que eu vou ser feliz? A gente se magoa com as pessoas. Tem alguém aqui que nunca se magoou? A gente se magoa. Como que nós vamos buscar o exemplo? No nosso guia espiritual? Eu acho que é o melhor caminho que a gente pode, é buscar o exemplo no nosso guia espiritual. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu a dedo os 12 discípulos dele. Pedro, vem. Você, vem comigo. Vem. Você, vem comigo. Ele escolheu a dedo. No momento mais difícil da sua passagem aqui, no momento mais agudo da sua passagem aqui na Terra, um traiu, um negou, 9, na expressão jovial, vazaram, só João ficou. Só João ficou, dos 12. Aí, depois que ele foi crucificado, passou aqueles dias, ele apareceu. Para quem? Para Maria, de Magdala. Quando Pedro, que havia negado Jesus, ficou sabendo, ele começou a se remoer de mágoa. Como é que ele vai aparecer para uma mulher? Olha, discípulo de Jesus tinha um preconceito machista,
Porque Pedro fala, como é que ele vai aparecer primeiro para uma mulher? Era eu o discípulo mais próximo dele. Ele apareceu para Maria de Magdala. Aí ele aparece uma segunda vez para os discípulos. E ele se dirige não a Pedro, a Tadeu, a Tomé. Tomé, vem aqui, põe a mão na minha ferida, sou eu mesmo. Você precisa ver para crer? Vem aqui. Pedro não se conformava. Ele não se dirigiu nenhuma vez para mim. Aí ele surge uma terceira vez quando os discípulos estavam comendo. E ele senta, não do lado de Pedro. Ele pula um e senta ali no meio. Estão conversando, aí ele se dirige a Pedro. Simão Barjonas, tu me ama mais do que esses? Te amo, Senhor. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E continua conversando com os outros discípulos. Passa mais um tempinho, ele volta a chamar Pedro. Simão Barjonas, tu me ama mais do que os outros? Senhor, eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Põe a mão na massa, vai divulgar isso que você aprendeu comigo, vai trabalhar, solta essa mágoa que está no teu peito. Ele não falou isso, mas ele estava querendo mostrar isso para Pedro. Ele volta a conversar com os discípulos e se dirige para Pedro pela terceira vez. Esse negócio de nome composto é um problema. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu passei. Porque quando a minha mãe me chamava, Carlinhos, vem cá, era alguma coisa que ela queria me dar. Quando ela falava, Carlos, vem cá, era alguma coisa que ela queria que eu fizesse para ela. Agora, quando ela falava, Carlos Chaves, venha cá, era alguma coisa que eu tinha feito. Simão Barjonas, tu me amas? Pedro respondeu chorando, eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, ele era o mais próximo de Jesus, aprendeu muito. Vai trabalhar, busca essa felicidade no trabalho, na divulgação da boa nova. Não fica guardando mágoa. Eu falei que Jesus é o nosso guia espiritual. E ele deixou um GPS espiritual atualizado. O Evangelho de Jesus. Atualizado porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer encontrar a paciência que você perdeu? Vá lá nesse GPS, na página 97. Fala sobre paciência. Você quer saber por que a vida familiar é muitas vezes um caldeirão fervendo? Vá lá. Tem o endereço certinho. É um GPS espiritual. Sinceramente falando. E aí eu falo por mim. Não estou nem falando pela doutrina, estou falando por mim agora. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe o que eu estou procurando? A cura da minha paralisia para a vida. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou buscando a cura da minha surdez ao chamamento de Jesus. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou procurando a cura da minha visão para conseguir enxergar a realidade da vida no âmbito que Jesus está nos mostrando. As duas pessoas que chegaram hoje, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu ainda, leia. Mas não é aquele livro para você ler como um livro qualquer. Busque as suas dúvidas, os seus questionamentos. Busque nesse GPS espiritual. Muita paz a todos.